continuação do livro Cristão Contagiante, de Bill Hybels e Mark Mittelberg. E continuamos a parte do livro onde expressamos a nossa fé através de palavras, método direto e método indireto. No método indireto, paramos em música. Talvez você acompanhe as paradas musicais e conheça muitas canções e vários músicos populares. Esse conhecimento pode facilmente ser utilizado para chamar a atenção a músicos cristãos contemporâneos ou artistas seculares que se entregam a Cristo. Outro ângulo para abordar a mensagem é por meio da letra de uma música conhecida que fala sobre questões espirituais, mesmo que tenha sido composta ou tocada por um não cristão. Esportes. Essa categoria é parecida com a última e oferece possibilidades cada vez maiores, pois muitos atletas conhecidos estão se tornando cristãos. Nos últimos anos, diversas biografias, vários artigos e programas de televisão têm contado sobre essa empolgante mudança de posição. Na verdade, existe até mesmo uma revista dedicada a divulgar atletas cristãos chamada Sport Spectrum. Para os cristãos que acompanham esportes, é fácil citar um jogo ou evento desportivo recente e falar aos amigos sobre um atleta que é cristão. Muitas vezes a conversa expandirá para uma discussão mais ampla sobre o que isso significa. Você pode aproveitar ainda mais a oportunidade dando a seus interlocutores um livro ou artigo que fala do atleta, ou mesmo um convite para um evento evangelístico no qual a pessoa contará a sua história. Dificuldades comuns. Quando você descobre áreas de dificuldade comum com alguém, a coisa mais natural do mundo é dizer a essa pessoa como a sabedoria da Bíblia, amigos cristãos que se importam ou a intervenção divina ajudaram você. Cristãos que participam de programas de recuperação de vícios e compulsões usam esta abordagem há anos. Posso contar a você sobre o poder superior que transforma a minha vida? Esse método pode ser eficaz, seja numa grande crise, seja num problema relativamente pequeno. Pode ser a falta de comunicação no casamento, dificuldade para disciplinar os filhos ou a necessidade de aprender a controlar a alimentação, o tempo ou as finanças. Você não precisa ter resolvido por completo a questão, só precisa ter encontrado auxílio prático e mostrado progresso. Isso é o suficiente para garantir a mudança do diálogo da fonte de frustração para soluções espirituais que fizeram a diferença para você. Por exemplo, minha esposa e eu tivemos frustrações parecidas em nossos padrões de comunicação. Posso compartilhar com você alguns princípios bíblicos que tiveram um impacto positivo em nosso casamento? Ou sei o que você quer dizer sobre sentir vontade de desistir de seu filho adolescente, mas gostaria de mostrar o livro de um conselheiro cristão que nos ajudou a superar essa fase difícil com os nossos filhos. Dizem por aí que a tristeza adora a companhia. Acho que isso é ainda mais verdadeiro quando a companhia é capaz de apontar para uma fonte de auxílio sobrenatural. Datas comemorativas. Ao longo dos anos de ministério, percebi que as pessoas costumam ficar mais abertas a Deus durante o Natal e a Páscoa. Essas datas comemorativas são excelentes oportunidades de direcionar as conversas para o lado espiritual. E o bebezinho na manjedoura? Mas você acredita que ele era filho de Deus? Ou, com certeza, Jesus não foi um bebê comum, porque Deus teria tanto trabalho de enviar seu filho à terra. Na Páscoa, você pode perguntar, você acha que a celebração da Páscoa se baseia em fatos ou ficção? Ou se a pessoa for cética quanto à ressurreição? O que você acha que aconteceu com o corpo de Jesus, já que ele não estava na sepultura no domingo de manhã? Se você sabe que seus amigos frequentavam uma igreja, pode perguntar que lembranças essas datas comemorativas evocam. Abordagens semelhantes incluem perguntas se eles veem algo de bom na Sexta-feira Santa, ou porque estão agradecidos no dia de ação de graças, ou que tipo de liberdade é mais significativo para eles no dia da independência. Você também pode conversar sobre as tradições familiares e seu significado para eles. Esses diálogos podem transformar-se em oportunidades para convidar seus amigos para um evento em sua igreja ou comunidade naquela data.
Você percebeu que poderíamos continuar listando sugestões indefinidamente? Bom, isso significa que não precisamos fazê-lo, mas você precisa. Tome os assuntos sobre os quais você costuma conversar com as pessoas e descubra as formas criativas de inserir tópicos relativos à fé. Método convidativo. A convidar amigos para eventos evangelísticos voltados a interessados não só os estimula a participar, mas também cria assuntos espirituais sobre os quais debater. Uma vez que as pessoas recusarão com frequência, por que não planejar para essa possibilidade e estar preparado para tirar o máximo dela? Aceite com tranquilidade a decisão, mas em seguida peça que lhe contem algo sobre a experiência espiritual delas. Segue um exemplo de como você pode reagir numa situação semelhante. Tudo bem, Bob? Sei que você está passando por muita coisa no momento. Teremos a oportunidade de fazer algo do tipo no futuro. Sabe, fiquei curioso sobre sua experiência religiosa. Você foi criado com uma formação religiosa específica? Se você fizer isso de maneira aberta e relaxada, a pessoa se sentirá livre para falar sobre a perspectiva dela, positiva ou negativa, essa pode ser uma forma excelente de começar um diálogo. Ainda no campo de convidar pessoas para eventos, deixe-me dar algumas dicas que aumentarão suas chances de sucesso. Em primeiro lugar, seja cuidadoso ao escolher eventos musicais, peças, filmes, cultos ou reuniões sociais, que serão realizados com excelência e sensibilidade para com o visitante. Infelizmente, muitos programas evangelísticos bem-intencionados produzem mais danos do que ganhos. Segundo, dê ao seu convidado mais detalhes sobre o evento. Pode ser um convite impresso ou um lembrete escrito à mão, mas é importante oferecer um lembrete visual para ajudá-lo a aparecer no lugar certo na hora certa. Terceiro, ofereça carona. Sugira uma refeição ou um lanche juntos após o evento. Esses toques extras demonstrarão amizade e proverão um bom contexto para falar sobre o que acabou de ser visto e ouvido. Princípios gerais. Qualquer que seja o método escolhido para iniciar uma conversa espiritual, tenha em mente as diretrizes a seguir. Ore muito. Nada substitui a oração constante. Peça a Deus sabedoria que guie suas palavras e também ajude os outros a estarem abertos e interessados. Fale com as pessoas individualmente. A pressão do grupo não é um fenômeno restrito aos adolescentes. Descobri que é sempre mais fácil conversar com as pessoas individualmente para que elas não se sintam envergonhadas, nem se preocupem com a opinião de quem está ouvindo. Desperte curiosidade. Não sinta que você sempre precisa trazer o assunto da fé de maneira direta. Deixe pistas e crie curiosidade, assim como Jesus fez quando mencionou a água viva à mulher junto ao poço. Deixe que as pessoas deem continuidade à conversa perguntando ao que você se refere. Faça uso do reflexo recíproco. Essa é apenas um modo sofisticado de dizer que se você quer falar a alguém sobre seus interesses ou suas crenças, comece perguntando sobre os da outra pessoa. É natural que ela responda a sua pergunta e depois faça uma parecida. Aproveite oportunidades inesperadas. Todos os dias entabulamos conversas que nos dão a chance de trazer à tona questões de fé, mas a maioria de nós não está preparada para isso. Quando nos perguntam como estamos, damos uma resposta padrão dentro da nossa zona de conforto. Precisamos estar dispostos a sair do lugar comum e dizer o esperado. Uma coisa é perceber uma oportunidade inesperada, outra, bem diferente, é aproveitá-la. Não conheço outra saída. Será necessário um pouco de coragem para fazer a bola rolar e iniciar conversas espirituais. O verdadeiro cristianismo contagiante requer audácia. Portanto, na próxima vez que alguém perguntar o que fará no fim de semana ou durante o próximo verão, você tem uma escolha: acabar com a aventura antes mesmo que ela comece falando sobre tirar as ervas daninhas do jardim ou visitar os parentes em Oklahoma.
ou respirar fundo e dar a Deus uma chance de usar você. Ao contar sobre o assunto extremamente importante, você está aprendendo na igreja ou no fim de semana empolgante que está planejando com um grupo de jovens. Você pode entrar por duas portas. Uma delas é segura, familiar e monótona. A outra é arriscada, imprevisível e plena de potencial espiritual. Qual delas você escolhe? Não subestime o grau de interesse das pessoas. A maioria de nós comete o erro de presumir que as pessoas não estão interessadas nas verdades espirituais. No entanto, muitos hoje estão cansados de viver sem um propósito. Dedicar várias horas ao trabalho, pagar contas para sobreviver, manter-se entretido com coisas que enferrujam, desbotam e estragam. Mais e mais estão chegando ao ponto de dizer: é preciso haver algo mais do que isto. Na verdade, muitos estão buscando ativamente respostas, embora com frequência nos lugares errados. É por isso que seitas e rituais religiosos crescem com tanta rapidez. Aqui estamos nós, segurando as chaves para o sentido desta vida e a esperança da próxima. Temos de entrar em contato com aqueles que precisam desesperadamente daquilo que possuímos. Assim devemos iniciar conversas espirituais e descobrir quem está interessado. Quando você iniciar esse processo, ficará surpreso com o número de pessoas não só abertas, mas também genuinamente interessadas. Sei porque me surpreendo o tempo inteiro. Mas, mais uma coisa, você pode questionar o que de fato dizer às pessoas quando a conversa se inicia. Boa pergunta. Esse é o assunto do capítulo seguinte, provavelmente o mais importante do livro.